Olá pessoal, vamos de mais notícias do Flamengo, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. O Flamengo embarcou na noite de quarta-feira para os Estados Unidos e já chegou ao país norte-americano para a disputa do Mundial de Clubes. O Mengão vai enfrentar Esperance, da Tunísia, Chelsea, da Inglaterra e Los Angeles na fase de grupos. No Embarque em Galeão, no Rio de Janeiro, a torcida do CRF fez o tradicional Aeroflá para apoiar a equipe. No entanto, os rubro-negros detonaram o meia Gerson e jogador foi alvo de xingamentos. O Coringa aceitou proposta milionária do Zenit e vai deixar o clube carioca após a Copa do Mundo. Craque Neto, da Band, criticou a atitude dos torcedores flamenguistas com o meio-campista. É um absurdo o que a torcida do Flamengo na saída para um torneio mundial porque o Gerson foi vendido. Isso é não torcer para o time, é não estar ligado com o time. O que foi feito ontem lá foi uma batalha de milícia, que por sinal é o que mais tem no Rio de Janeiro, destacou o craque Neto. No protesto de ontem, torcedores mostraram notas falsas de 3 raios com o rosto do jogador e chamaram o meia de traidor e Judas. Os rubros negros também gritaram em alto e bom som que o Flamengo não precisa de você. Apesar do clima do Coringa, com a torcida estar péssimo, Vene Casagrande apurou que a diretoria flamenguista descarta tirar o meia do Super Mundial, que se inicia para o CRF na segunda-feira. O meio-campista está à disposição de Felipe Luiz e só deixará o clube carioca após o torneio nos Estados Unidos. O Zenit vai pagar 25 milhões de euros ao rubro-negro para comprar o jogador. O meia recebeu uma oferta para ganhar um salário 4 vezes maior do que tem no Fla e considerou a proposta dos russos irrecusável. O mais querido não se opõe à venda do jogador e só exige receber o valor à vista. Agora vamos a mais um vídeo, não esqueça de deixar o like. Já no nosso rolê pelo Mundial, informações do Fla e do Flu. O Flamengo já iniciou a sua preparação em solo americano para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. A delegação rubro-negra desembarcou nos Estados Unidos na manhã da última quinta-feira, horário de Brasília, e permanecerá em Atlantic City até o último jogo da fase de grupos. Inclusive, o Flamengo é a única equipe brasileira a ter 2 cidades sedes durante a Copa do Mundo de Clubes. Nas 2 primeiras rodadas, o rubro-negro vai atuar na cidade de Filadélfia. Porém, a sua base será em Atlantic City, cidade cerca de 1h30 de distância da Filadélfia. Já na terceira e última rodada da fase de grupos, o Flamengo se desloca até Orlando, onde permanecerá em um complexo esportivo. O técnico Felipe Luiz deve contar com o meia Gerson, apesar da negociação do capitão da equipe com o Zenit da Rússia. Inclusive, algumas informações dão conta de que o camisa 8 já aceitou a proposta do clube russo e que após a Copa do Mundo de Clubes vai se transferir para o Zenit. Mesmo assim, a ideia da comissão técnica é de utilizar Gerson como titular, como vinha sendo. Afinal de contas, ele é também um dos pilares desse time. Qualquer negociação é rejeitada, qualquer clube que queira o Gerson sabe o que tem que fazer. E até o momento não o fez. E nós não podemos decidir ou tomar decisões com base em achismos ou naquilo que a imprensa diz. Até o momento, o Gerson é jogador do Flamengo, como disse, com todos os direitos e todos os deveres dos jogadores do Flamengo. Está motivado para jogar este Mundial e depois, se joga ou não, isso já não é uma decisão minha, é uma decisão do técnico, mas está aqui, como todos os outros 31 que estão aqui, pronto para o técnico os utilizar. No mais, a comissão técnica, encabeçada por Felipe Luiz, espera poder contar tanto com Nico de la Cruz como também com Gonzalo Plata. 2 jogadores que estavam se recuperando no Brasil, mas que também embarcaram para os Estados Unidos. Vale lembrar que o Flamengo estreia na competição internacional na próxima segunda-feira, às 10 horas da noite, diante do Esperance da Tunísia. De olho no Borussia Dortmund, tudo que acontece dentro do Flamengo. Vamos para as informações? Eu vou começar falando sobre esse assunto do Gerson, porque o Flamengo, na figura de José Boto, quebrou o silêncio.
falou sobre a situação. E, sem mais delongas, vamos ao que ele disse. Abre aspas, tá? Na entrevista coletiva de hoje. Até o momento, o Gerson é jogador do Flamengo, com todos os direitos e todos os deveres dos jogadores do Flamengo. Está motivado para jogar o Mundial e, se joga ou não, não é uma decisão minha, é do técnico. Mas está aqui, como todos os outros 31 que estão aqui prontos para o técnico os utilizar. Eu não ia responder, mas vou. Quando há uma decisão grande para o Flamengo, há sempre umas notícias. Bruno Henrique é condenado, indiciado ou não sei o quê. O atacante foi denunciado pelo Ministério Público, só contextualizando, por questão de fraude. De fora me parece estranho, mas não posso opinar. Há sempre um time para certas coisas aparecerem. Garanto que todos os jogadores e profissionais estão focados e motivados. Essa competição não precisa de motivação extra. Vamos lá, gente. Primeiro, o Gerson até o momento, silêncio, não falou nada. A notícia repercutindo desde ontem, quando a gente trouxe em primeira mão que ele aceitou a proposta do Zenit, que vai deixar o Flamengo após a Copa do Mundo de Clubes. Ele foi hostilizado no embarque da delegação, foi xingado, está sendo, entre aspas, massacrado nas redes sociais, sendo chamado de mercenário, e até agora ele está em silêncio. Marcão, o pai dele, que também é representante dele, também em silêncio. E é um cara que gosta de falar, vocês sabem muito bem. Vamos lá, gente. O Flamengo falou o óbvio. Ele continua sendo jogador do Flamengo. O Boto falou o óbvio. Não tem negociação. Por que não tem negociação? Porque o Zenit não tem que negociar com o Flamengo. É só pagar a multa. E a multa será paga após a participação do Gerson na Copa do Mundo de Clubes. E o Zenit não tem que avisar nada ao Flamengo. E nem vai avisar. Ele só vai comunicar quando o dinheiro estiver na conta do Flamengo. Estamos pagando a multa, estamos indo embora. A notícia é: o Gerson topou a proposta do Zenit e pediu ao Zenit que a multa rescisória fosse paga apenas após a Copa do Mundo de Clubes. Essa é a notícia. O Flamengo entende, como disse o Boto aí, que ele continua sendo atleta do Flamengo e que ele vai cumprir todos os deveres que um atleta tem que cumprir. Beleza. Há quem defenda que o Gerson não deveria entrar em campo. Eu discordo. Eu acho que o Gerson continua sendo jogador do Flamengo, ele tem que estar lá com o grupo. Agora, se vai jogar ou não, isso é uma decisão do Felipe Luiz após uma conversa com o Gerson. Eu penso dessa maneira. Agora, o Flamengo falou óbvio, gente. Agora, mais bastidores dessa situação. O Marcão, que é pai e um dos empresários do Gerson, nos bastidores irritou muita gente. Ele é empresário do Gerson em parceria com o Carlos Leite, que é um empresário que todo mundo conhece. É um cara que tem um nome muito forte no mundo do futebol. Ele, entre aspas, deixou o Carlos Leite de lado e colocou, entre aspas, 2 outros intermediários na situação. Ou seja, o Carlos Leite, ele não está participando de nada, ele foi colocado de lado pelo Marcão. Isso nos bastidores está todo mundo sabendo. Uma fonte acabou de me dizer aqui, ligaram para o Flamengo tentando parcelar a multa, quando o Flá disse que queria a vista, eles ameaçaram de pagar a vista e tirá-lo do Mundial. Boto e Bap ficaram loucos. Gente, na boa, a confusão é muito grande nos bastidores. E eu vou repetir o que eu sempre falo. Isso tudo acontece porque o Gerson permite. O Gerson tem 28 anos, ele não é mais criança. Mas é o pai dele. Tudo bem. Mas ele tem voz ativa até porque ele é o jogador de futebol. Ele deveria ter uma conversa com o Marcão, com o pai dele, e falar: pai, Marcão, sei lá como ele chama ali na conversa, calma, espera, vamos fazer tudo com calma, sem atropelar ninguém. Mas pelo visto, a confusão é grande até mesmo nos bastidores, o que vocês torcedores acabam nem sabendo. Então, gente, é isso. O Gerson já tomou a decisão. Tanto é que ele está em silêncio, senão ele já viria público aqui dizer que vai ficar no Flamengo, que isso tudo não procede. A gente sabe como é que funciona. Embora ele possa fazer isso e 2 meses depois ir embora também. Mas, enfim, o silêncio dele já é a resposta, tá? E sobre esse assunto do Bruno Henrique que o José Boto disse, a gente repercutiu em vários sites internacionais com o nome. Por exemplo, o jornal Marca da Espanha destacou que Bruno Henrique participa de, entre aspas, uma suposta rede de manipulação de apostas esportivas e que a decisão do Ministério Público ocorre no momento em que o jogador está com o Flamengo
nos Estados Unidos para a Copa do Mundo de Clubes. Na França, o Le Parisien e o Le Figaro destacaram que, além de ser um dos destaques do Flamengo, Bruno Henrique também já teve 2 convocações para a seleção brasileira em 2019. O Le Parisien meteu assim, ó, atacante do Flamengo, Bruno Henrique é indiciado após escândalo de manipulação de aposta. Cara, e fora os outros jornais mundo afora aí que estão noticiando essa situação do Bruno Henrique, vai ser chato isso, mas é informação, não tem jeito. Vamos falar um pouquinho de campo e bola, que é bom também, né? Vamos lá. Hoje o Flamengo treinou pela primeira vez em solo americano. Alexandre e Arrascaeta não treinaram com os demais jogadores. Eles foram poupados dessa primeira atividade, controle de carga. Lembrando que o Alexandre, eu falei isso já aqui, no período de 10 de maio a 10 de junho, ou seja, exatamente 30 dias, ele jogou 8 partidas, as 8 como titular, e apenas 2 foi substituído e nos minutos finais. Ou seja, um jogador que foi muito exigido fisicamente e mostrou estar pronto, com 34 anos. Inclusive, isso foi um tapa na cara, sem luva, para aqueles que criticaram muito a contratação do Alexandre por conta da idade avançada. E eu não estou falando isso de torcedores do Flamengo, estou falando de torcedores rivais na época que o Flamengo acabou contratando o Alexandre. Então é um jogador que, historicamente, nunca apresentou muitas lesões. Pelo contrário, o cara que se cuida muito. Tanto é que com 34 anos está jogando muita bola no Flamengo e também na seleção brasileira. E quando eu falo muita bola é em quantidade e também qualidade. E o Arrascaeta a gente sabe que fisicamente falando ele sofre e vem jogando muitas partidas, jogou muita bola, inclusive com a camisa da seleção uruguaia, fazendo um golaço. Até o Bielsa elogiou bastante o Arrascaeta e os dois foram poupados nessa primeira atividade. Jorginho, embora tenha se apresentado bem fisicamente, mas ele está vindo de uma lesão grave que o deixou fora de vários jogos pelo Arsenal, não tem presença garantida na estreia do Flamengo contra o Esperance. Plata também não tem presença garantida, muito menos o De La Cruz, até porque dos dois o Plata está mais adiantado nesse processo de recuperação. Ele não tem presença garantida no jogo de segunda, muito menos o De La Cruz. Arrisco a dizer que os dois estão fora já, tá? Pelo que eu venho conversando. Mas vamos aguardar. Hoje é quinta, talvez o Plata fique à disposição, mas o Nico De La Cruz é chance quase zero, pelo que a fonte me disse há pouco aqui sobre esses dois jogadores. A lesão do Nico De La Cruz foi grave, gente. Foi bem grave e é um jogador que tem um histórico, a gente sabe o histórico dele de lesões, desde a época do River Plate, não só no Flamengo, por isso que eu acho que é questão de tempo do Jorginho assumir a titularidade nesse time do Flamengo. E a negociação que não aconteceu. O fato é, os dirigentes do Flamengo ficaram muito incomodados com todo esse processo, pela maneira como foi, de certa forma, encaminhado pelo staff do jogador, e a situação não é nada boa, nada boa. O Flamengo só vende o atleta pelos 25 milhões de euros estipulados em multa contratual, e além disso, existe ainda uma cifra, alega o clube, de cerca de 40 milhões de reais, que daria 6,2, 6,3 milhões de euros, pela conversão de hoje, referente a uma multa por rescisão unilateral. Ou seja, se o Gerson sai do Flamengo com pagamento de multa por parte do Zenit da Rússia, ele estará rescindindo o contrato de forma unilateral. Consequentemente, ao fazer isso, ele teria que pagar ao Flamengo algo em torno de 40 milhões de reais, pelas estimativas do clube, que seria um cálculo feito em cima do que ele teria a receber até o final do contrato como direito de imagem. Isso pode dar pano para manga e pode também inviabilizar o negócio, porque o Flamengo não está disposto a abrir mão de nada. Ele quer o dinheiro da multa rescisória, de 25 milhões de euros, e está disposto a levar adiante essa questão da cláusula contratual, que daria ao clube direito de receber mais esse montante no caso da saída do jogador. Mas, a priori, o Gerson viaja, vem para os Estados Unidos, joga normalmente, mas vejamos aí como isso vai se desenrolar no decorrer do próprio Mundial. Uma situação nada boa, mas que persiste e não se sabe se vai ter alguma novidade nos próximos dias, porque a janela na Rússia só abre no dia 10 de julho, embora o jogador pudesse ele mesmo pagar a multa e sair. Não se sabe se isso vai acontecer. E detalhe, a reunião entre Flamengo, representantes do atleta e pessoas do Zenit aconteceu há 9 dias. De lá para cá, o clube russo não fez qualquer contato com os dirigentes rubro-negros.
Mauro César Pereira, aqui da Filadélfia, onde o Flamengo jogará a sua primeira e também a segunda partida pelo Mundial de Clubes aqui nos Estados Unidos, para o UOL. Muito bem, tá aí o Mauro César, meteu a camisona do Megadeth, meu amigo, pensando que é o quê? É relíquia tá do calor, rock. né? Aqui nós estamos tudo camisa comprida. Lá tá calor, aqui nem tanto. Bom, Arnaldo, tá aí, tem pano pra manga. Tem a multa para 25 milhões de euros, que já vai dar uma bala pro Flamengo, 160 milhões de reais. Agora pintou essa história de rescisão unilateral, mais 40 milhões. O clube russo falou, quero, mas até agora nada. A janela só abre em julho. O Gerson tá lá, a torcida tá protestando. E aí? Pois é, né? Eu acho que, respondendo a tua enquete, eu considero essa possível saída ruim para os dois, né? Ruim para o jogador, que vai se esconder há um ano da Copa, numa liga de pouca competição, e ruim para o Flamengo, que perde seu melhor jogador. Né? Se acontecer. Mas deu para sacar que o Flamengo, o Mauro vem falando isso há algum tempo, antes mesmo de ir para os Estados Unidos, para topar essa situação, ele vai esfolar o clube russo e o Gerson de todas as formas. Talvez essa nova questão, a tal da multa pela rescisão contratual unilateral de 40 milhões a mais, além dos 25 milhões de euros, como disse o Mauro, inviabilize o negócio. Eu ainda acho pouco provável que esse negócio saia, não é possível. Levando em consideração também os planos de carreira para o jogador. Por mais que o pai, empresário, pense na questão financeira e tal, não me parece fazer sentido há um ano da Copa do Mundo, sendo o jogador titular e capitão do Flamengo, que insista tanto num negócio que é duvidoso, né, a essa altura. De qualquer forma, Tironi, qual for o desfecho, a gente já vê o desgaste, né? Quando um jogador já é tratado dessa forma pelo seu povo, né? Nota de R$3, a famosa nota de 3 no embarque, ele que não deu um pio sobre o assunto até agora e teria dito sim à proposta, já tem a sua imagem completamente desgastada junto ao torcedor. Então é aquilo, em caso de permanência, vai ter que subir uma montanha novamente, né? Para apagar esse desgaste não é tão simples assim, né? A gente vive uma outra era em termos de relacionamento de profissional, de jogador com o clube e tudo mais. A tal fidelidade, ela é uma coisa que na prática não se comprova, mas desta forma, pro jogador fica muito ruim, né? E agora, vai jogar na estreia, no começo da semana que vem? Aí acho que é uma outra conversa. Porque o Felipe Luiz, técnico do time, ex-companheiro do Gerson, ele tem tratado essas coisas todas, como é, por exemplo, o caso Bruno Henrique, é outro caso, né, que nós vamos falar aqui, como se, olha, isso aqui é extra-campo, isso aqui tem negociação, tem investigação, tem isso aqui no campo, eu vou colocar os caras para jogar, se eu entender que é a melhor solução para o time, né? E é possível que ele continue escalando o Gerson enquanto esse negócio... Porque se a janela abre só dia 10 de julho, só depois do Mundial, o Gerson, nos Estados Unidos, vai ter condição de jogar. E o que me parece é que o Felipe Luiz vai colocá-lo em campo mesmo assim. Bom, Casão, aconteça o que aconteceu, o Gerson fica, o Gerson não fica, tal, já tem um pequeno estrago feito, né? Na imagem do jogador, a torcida já está com aquela história, nota de 3 com a cara dele, chamando ele de traidor, mercenário e tal. Então, já tem aí já temos uma questão, né, envolvendo isso. E até pro jogador não é bom, né? O cara ficar com essa fama aí, depois não vai. Imagina se o negócio não sai agora, né? Não, o primeiro, assim, eu acho muito estranho se colocar, não a gente, mas torcedores e pessoal envolvido lá diretamente com o futebol, fidelidade no futebol de hoje em discussão. Quem é fiel de quem hoje? Quem é fiel de quem? O clube é fiel aos jogadores? Os jogadores são fiéis
aos clubes. Os jogadores, primeira chance que tem para sair, os caras preferem sair daqui para ir para o outro lado. E eu não estou falando que eles estão certos ou errados. Eu estou falando que a palavra fidelidade no futebol atual, ela está fora de moda há muito tempo. Já foi o tempo do jogador querer ficar no time que ele torce, ou no time que ele cresceu, que não é o caso do Gerson. O Gerson é traidor do Fluminense também? Então agora ele é traidor do Flamengo também? Se ele sair do Flamengo e for se ele for pro Zenit e não dá certo e volta pro Palmeiras, ele é traidor do Zenit, do Flamengo e do Fluminense? Então o jogador, quando sai de um time hoje em dia, ele é traidor? Então, eu não levo nem para esse lado a questão dessa discussão do Gerson. Eu acho o seguinte, o Gerson está indo para um lugar que não tem visibilidade nenhuma, como o Arnaldo falou, que o futebol russo está fora das grandes competições, né? Vai jogar o campeonato russo, vai jogar ali internamente, mas vai sumir do mapa, porque ninguém vai ver nada do que está acontecendo lá, nem passar jogo passa. Não sei nem se passa gol em algum lugar, em algum programa de televisão do Campeonato Russo. Há um ano da Copa, como o Arnaldo falou, ele está abrindo mão da visibilidade dele na disputa por uma vaga no grupo da seleção brasileira, hein? No grupo, porque até nessa data FIFA, ele está disputando uma posição de titular. Ele jogou titular no primeiro jogo, no segundo ele ficou no banco e entrou. Ele vai para o Zenit, ele vai começar a disputar a vaga para o grupo. Já ele cai na cota, na cotação, assim, ó, pum, despenca. Aí a enquete é bom para quem? Para o Gerson, para o Flamengo, para o Zenit, para ninguém, assim, para mim, é só bom pro cofre do Flamengo e pro cofre do Gerson, né? Porque, futebolisticamente falando, é péssimo pro Gerson, é péssimo pro Flamengo, e o Zenit está gastando uma grana, um jogador que, na minha opinião, é super talentoso, e vai lá jogar no Zenit e disputar o campeonato que existe ali, que ninguém vai saber o que está acontecendo. Então, eu acho que é um grande erro do Gerson, nesse momento, ir para o Zenit. Um grande erro na questão profissional. Está escolhendo mesmo a questão financeira ao invés da questão profissional. Aí você vai falar assim, porra, mas a puta proposta, você iria negar? Cara, é assim, lá nos anos 80, eu não ia negar porque a gente não ganhava nada aqui. Tinha que ir lá ganhar muito. Ou quase muito, porque o muito que a gente ganhava lá nos anos 80 é trocado do que os caras ganham lá fora hoje, né? Então, o Gerson está num clube totalmente organizado, saudável financeiramente, que paga muito bem seus jogadores, paga alto seus jogadores. Então, no caso do Gerson, não teria nenhum interesse nesse momento em sair para ir para um lugar como esse, já que eu ganho muito bem no Flamengo. A questão financeira do Gerson, ela aparentemente, hoje em dia, não só do Gerson, dos grandes jogadores que jogam no Brasil ou fora, ela é resolvida. Ela é resolvida, né? E aí, o que eu acho, que eu estranho no comportamento desses jogadores atuais é você colocar uma disputa de Copa do Mundo em terceiro ou quarto plano, para você ir ganhar mais dinheiro, né? Para encher mais o seu cofre que já está cheio. E que vai continuar enchendo se você continuar no Flamengo. Não é que, se ele não for pro Zenit, não enche mais o cofre. O cofre continua enchendo. Exato. Deixa eu só passar como é que tá a enquete aqui, porque tá super equilibrada, que é sobre essa questão do Gerson. Coloca na tela aí qual é a nossa enquete e eu vou dar as parciais aqui. A saída do Gerson do Flamengo vai ser, para o Zenit vai ser, boa para o Gerson, 20%. Boa para o Flamengo, 29%. Aliás, 25%. Boa para os dois, 25% também. E ruim para os dois, 30%. Equilibradíssimo, por enquanto, Arnaldo. A minha hipótese, que é a última, né? Por que eu acho ruim para os dois? O Casão explicou essa situação, a gente colocando a situação esportiva do jogador a um ano do Mundial, todos os poréns que uma troca dessa implicaria, né? Inclusive, essa questão de hoje ele estar disputando uma posição no time da seleção brasileira, numa concorrência muito grande, e ele tem
Hoje, a proximidade e o protagonismo do Flamengo ajudando nessa disputa por vaga na Copa do Mundo do ano que vem. Pelo lado do Flamengo, apesar de ser um negócio que possa ser interessante financeiramente, né, ainda mais se o Flamengo bater o pé e fizer todas as exigências possíveis para ser ressarcido, é muito difícil substituir o Gerson, né? Um jogador com as características, não digo nem as características, a versatilidade que ele tem e o status que ele adquiriu no time, né? Ele, naquele time do Jorge Jesus, a primeira passagem do Gerson pelo Flamengo, ele era muito importante, mas ele não era o principal jogador. Hoje ele é o principal jogador, ele é o melhor jogador do time. Ele evoluiu em termos de liderança, inclusive, né? Ele foi o capitão a partir do momento do Tite, ele assumiu um protagonismo e se desenvolveu como jogador. Acho que ele aprimorou o jogo dele, depois da passagem pelo Olympique de Marseille e hoje na seleção. Qual jogador, eu fico pensando, qual jogador minimamente acessível seria capaz de substituir o Gerson no Flamengo? O Flamengo contratou o Jorginho, não tem nada a ver. O Jorginho também joga no meio campo, mas é outro tipo de jogador, outro tipo de idade, outro tipo de vigor. Um é canhoto, outro é destro, um chega mais no ataque, outro constrói mais de trás. Seria legal jogarem juntos em algumas vezes, não o Jorginho para substituir o Gerson. Tironi, para mim, o único jogador com características um pouco semelhantes e com o vigor que tem o Gerson é um jogador que já passou pelo Flamengo, tem outros problemas e, por enquanto, está escanteado na seleção brasileira e foi esse lugar que o Gerson conquistou. Lucas Paquetá. Né? Você vê como é que é o futebol. Lucas Paquetá, revelado no Flamengo, vai para a Europa, tal, não sei o que lá, é titular da seleção brasileira na Copa, canhoto, joga em 3 posições no meio de campo, chega, faz gol, tal, não sei o que lá. Se envolveu nessa situação que a gente não sabe qual será o desfecho, né, de investigação de apostas na Inglaterra. Foi banido das convocações discretamente pelos técnicos, ninguém fala mais. Mas é um jogador que, por exemplo, pode sofrer uma sanção na UEFA, na Inglaterra, mas que não o impeça de jogar no Brasil. Entende? Sim. A gente não sabe. Eu vejo. E aquele namoro, não, porque saiu do Flamengo, voltaria se fosse jogar no futebol brasileiro. Mas estou falando de características. Canhoto, versátil. Só estou tentando elocubrar possibilidades para o Flamengo. O Andreas Pereira não é parecido? Não, também o Andreas Pereira é mais jogador como o Jorginho. É mais o destro que constrói, passe curto. Arthur Melo, que passou pelo Barcelona, foi oferecido ao Flamengo, segundo informações do portal Bola VIP. O meio-campista vestiu as cores do Girona nesta temporada, sob empréstimo da Juventus. Fora dos planos da Juventus, o clube italiano esperar negociar o brasileiro na nova temporada. Assim, ele teve o nome passado para José Boto, que avalia a contratação para após o Mundial de Clubes. O lado tático e salarial serão 2 fatores estudados pelo diretor esportivo. Além disso, a adaptação de Arthur Melo no futebol brasileiro. Após isso, José Boto terá uma decisão sobre a contratação do brasileiro. Arthur pode ser visto como substituto de Gerson no Flamengo, uma vez que o camisa 8 está de saída para o Zenit. Entretanto, em caso de substituição, Felipe Luiz terá em mãos um jogador diferente. Gerson, apelidado de Coringa, pode fazer mais de uma posição dentro de campo, até mesmo ofensivamente, caindo pelas 2 pontas. Arthur, por sua vez, é um ritmista, que controla o jogo e tem como foco a região do meio-campo. São atletas que podem fazer a mesma função, é claro, mas de estilos diferentes, o que será fundamental na avaliação tática do atleta, visto que o Flamengo tem agora Jorginho, que tem um estilo parecido com Arthur. Com passagens por Barcelona, Juventus, Liverpool, Fiorentina e agora Girona, a grande revelação do Grêmio não conseguiu ir bem na Europa devido às lesões, além, é claro, de outros fatores. O melhor momento no velho continente foi na Espanha, pelo Barcelona. Há também uma boa passagem pela Fiorentina, sob empréstimo da Juventus. E você, torcedor, o que acha da situação de Arthur Melo? Deixe sua opinião nos comentários.